A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica, em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icó, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais.
Glorificado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma quinta-feira aqui na TV Princesa do Vale, por mais um programa Amor em Ação, por mais um dia em que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. O dia que o Senhor nos deu para estarmos aqui trazendo louvores, trazendo palavra, trazendo orações, meditando com você, pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas que são do alto, de onde procede todas as luzes, toda a bondade, todo o conhecimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Por mais essa quinta-feira, por você que está assistindo ao vivo, por você que vai assistir em outro momento, mas que vai assistir, que vai curtir, pessoas que têm assistido, pessoas que têm se alegrado conosco, meditado na palavra de Deus conosco e têm sentido a presença de Deus através deste programa. Deus é fiel. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez com essa disposição, com saúde, mais uma vez aqui substituindo a minha mãe, que, como eu já falei, em Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo determinado para tudo. O Senhor já sabia que haveria esse tempo para eu conseguir estar substituindo a minha mãe, para eu conseguir dar essa oportunidade a mim mesma e ao Espírito Santo de fazer com que eu viesse me desfazer de todos os medos, de todos os pensamentos negativos e ter essa ousadia de estar aqui apresentando este programa. Deus sabe de todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. E o Senhor fez esse tempo para que eu estivesse aqui substituindo a minha mãe. E no tempo oportuno, como eu já falei, no tempo certo ela vai estar aqui de volta. E nós, todas as quinta-feiras, ansiamos para que ela venha o mais rápido possível, porque ela faz falta. É nossa pastora, é uma mulher que nós amamos, é a nossa líder, é a idealizadora desse programa, ela que está na frente desse programa e eu estou aqui fazendo esse papel de substituí-la nesses dias em que ela não está presente. Mas louvamos a Deus por tudo. Louvamos a Deus pela vida da pastora, pela vida do pastor Edmir, a igreja bereiana, a igreja em que nós estamos ali ajudando, auxiliando os pastores, pastor Edmir, pastora Socorro, essa igreja que é tão querida, tão gentil, uma igreja que abraça, uma igreja que tem calor humano e que nós convidamos você para todos os domingos, às 6 horas da noite, estar conosco ali no culto da igreja bereiana. Ainda é um templo muito simples. O Senhor vai nos abençoar. Nós vamos, estar em um templo mais agradável. Há um tempo para isso, nós temos esse pensamento, o Senhor também pensa nisso e vai nos abençoar, mas as pessoas que estão ali são pessoas maravilhosas, os pastores são maravilhosos, você vai se sentir abraçado, você vai se sentir amado, você vai sentir a presença de Deus, que é o mais importante, e ouvir a palavra do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor por este dia e teremos aqui um programa abençoado. Mais uma vez, o meu esposo, pastor Luciano, vai trazer a palavra, o diácono Martônio vai louvar o Senhor e eu estou aqui apresentando, orando e trazendo também uma palavra de meditação. E antes de trazer uma palavra, um versículo bíblico introdutório, eu quero orar com você neste momento, para que o Senhor venha desde já abençoar desde o começo até o final. Começamos com oração, finalizamos com oração, porque a nossa confiança é plena nele. Ele é soberano, ele dirige nossos passos, nossos pensamentos, cada palavra que sai da nossa boca seja direcionada e inspirada pelo Espírito Santo. Vamos orar.
Deus bendito, Deus amado, Deus de toda bondade, Deus de toda graça, Deus de todo favor, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos por mais uma quinta-feira, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela tua bondade, porque o Senhor é bom, mesmo sem nós sermos merecedores, mas a tua graça é para nós que não merecemos, é por isso que o nome é graça, é um favor imerecido, nós não merecemos, mas a tua graça, o teu amor vem sobre nós e derrama, meu Deus eterno, o teu Espírito. Senhor, e aí eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que abençoe esse programa, que abençoe todos que estão aqui, ó Deus, trabalhando para que esse programa aconteça aqui na TV Princesa do Vale, a todos que estão assistindo, a todos que irão assistir. Deus, que o Senhor venha abençoar completamente, trazendo unção no louvor, trazendo, ó Deus, graça na pregação, trazendo, ó Deus, corações abertos para ouvir, ó Deus eterno, e que a palavra adentre no coração, faça morada, meu Deus, e que faça, meu Deus, diferença. Ah, Deus, que a palavra do Senhor venha se manifestar na vida de cada um, trazendo vida, trazendo diferença, trazendo, ó Deus, um momento, ó Deus, em que a pessoa, ah, Deus eterno, percebe que não é homem que fala, que não é mulher que fala, mas são homens e mulheres usados como instrumentos, usados pelo Senhor. Que a tua voz saia, ó Deus, pela instrumentalidade da nossa boca. É o que nós te pedimos, Jesus Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao nome do Senhor, receba a palavra do Deus Altíssimo, receba a porção do Deus Altíssimo, receba a cura do Deus Altíssimo, receba o favor do Deus Altíssimo, receba fé, sim, você pode receber fé, como tem aquela passagem bíblica de um pai que estava sofrendo muito, porque tinha um filho que desde que nasceu, o filho era tomado pelo espírito maligno. E relata os evangelhos. E naquela época, a maioria das enfermidades era intitulada por enfermidades tomadas por espírito maligno. Eles não tinham uma ciência que definisse convulsão, uma ciência que definisse ataque epilético. Mas o menino sofria como uma convulsão desde criança, como ataques epilépticos, e o pai não entendia. E o pai dizia que o filho era tomado por espíritos malignos. E Jesus, onde estava Jesus neste momento em que o pai procura Jesus? Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Monte da Transfiguração. E Jesus ali, sendo iluminado pela presença perfeita do Deus Altíssimo com ele, ao lado de Elias e Moisés, Tiago, Pedro e João vendo aquela cena, vendo a Moisés, Elias conversando com Jesus Cristo de forma de um corpo incorruptível e um corpo glorioso, eles ficam impressionados. E ao descerem do monte, eles dizem: Jesus, vamos fazer 3 tendas. E o pai do alto diz: escutai o meu filho, ele é o meu filho. Escute ele, não escute Moisés. Já passou o tempo de Moisés, já passou o tempo da lei, já passou o tempo de Elias, o tempo dos profetas. Agora é o meu filho que deve ser escutado. Jesus, ao descer do monte, ele se depara com uma confusão, com um debate. E ali estavam os outros discípulos, o pai apavorado e um furdunço. E Jesus pergunta o que aconteceu, e o pai do menino disse: Jesus, eu vim aqui trazer o meu filho para os teus discípulos, fazer alguma coisa, mas eles não fizeram nada. Ainda hoje a igreja é muitas das vezes impotente.
A igreja que não vive em oração. A igreja que não vive em consagração. A igreja que não vive na meditação da palavra. A igreja que não vive em consagração, em oração, em jejum. Porque jejum não é um ato tão difícil de fazer. É colocar umas vestes de trapo. Colocar uma cara como mal dormida, um cabelo assanhado e você fazer aquela caricatura de um religioso. Não, jejum é muito simples. Jejum é você se abster de comida. Às vezes também de água, mas se abster de comida ou se abster por um tempo de algum tipo de comida específico que você gosta muito. Mas o jejum não é um ato através do jejum você conseguir uma bênção. O jejum é um ato de consagração. Jejum é um ato de santificação. Porque quando você jejuma, o seu corpo está pensando em todo o tempo: eu não vou comer. Por quê? Porque eu estou me consagrando. Eu não vou comer. Por quê? Porque eu estou me consagrando. Em todo tempo você fica na vigilância. E em todo tempo você fica pensando nas coisas de cima. E em todo tempo você fica santificando, porque você fica pensando como ele pensa. Então a igreja precisa jejuar mais. A igreja precisa orar mais. Hoje nós temos pessoas que estão dentro da igreja, que são pessoas que não têm tempo para jejuar, que não têm tempo para orar, que não têm tempo para buscar Deus. E já diz vários pastores: pouco de Deus é pouca unção, muito de Deus é muita unção. O Senhor me deu uma palavra que neste momento eu ia ler Lamentações, mas o Senhor está me trazendo à memória essa passagem bíblica, que eu nem estou lembrando da passagem, mas meu esposo vai me lembrar. A passagem do menino endemoniado, do pai que vai pedir ajuda a Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, ainda bem que eu tenho um marido que é uma Bíblia em pessoa. Eu cito a passagem bíblica de Marcos 9. Oh, glória a Deus! Eu ia ler Lamentações, mas o homem percebeu o que é que eu estou falando e disse: Marcos 9. Então, Jesus chega naquela situação, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, e diz: o que é que aconteceu aqui? Não, seus discípulos não fizeram nada. Oh, rapaz, que decepção! Jesus diz: ô geração incrédula, ô povo incrédulo. Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão ser incrédulos? Porque Jesus estavam com eles. E mesmo assim os homens não tinham fé. E serve para a gente também. Quantas vezes Jesus está com você na igreja? Jesus já mostrou para você tantas coisas. Você tem testemunho de vida. E quando vem um problema, você ainda tem incredulidade. Você tem que lembrar: olha, eu já passei por isso, por aquilo. O Senhor me deu vitória há 10 anos. O Senhor me deu vitória há 5 anos. Mês passado o Senhor me deu vitória. E nesse dia que se chama hoje, é mais um dia de vitória. E o mesmo Deus que fez ontem, faz no presente e vai fazer no futuro. Temos que ter fé, temos que acreditar. E aquele homem, ele disse: os teus discípulos não fizeram nada. E Jesus foi falar com o pai do menino, porque Jesus é compaixão. Jesus gosta de conversar, de se relacionar. Jesus pergunta, ele já sabe, mas ele gosta de conversar, de perguntar, de ver. Através dos lábios daquele pai, o sofrimento ser transmitido, o diálogo. Porque o diálogo traz saúde. É por isso que nós devemos conversar uns com os outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então Jesus pergunta: o que foi? O que é que aconteceu? O pai do menino diz: Jesus, o meu filho, desde que nasceu, o menino cai no fogo, cai na água. O menino se espuma, o menino cai no chão e não tem como som, é um espírito maligno que toma o meu filho. Jesus diz: desde quando? Desde criança.
Desde a meninice, olha o desespero, olha o sofrimento daquele pai, já era um adolescente, mas desde criança aquele pai sofria, com certeza, cada ataque, cada momento de convulsão, a criança ficava cada vez mais desnutrida, a criança perdia vitaminas, a criança perdia nutrientes, a criança ia se definhando, ia morrendo. Imagina uma pessoa epilética sem tratamento. O menino já estava para morrer desde criança. Jesus diz, desde a meninice, desde a meninice. E aí, Jesus disse, e aí, o que você quer que eu faça? Jesus, se tu podes, o pai do menino diz, Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus disse, eu posso. Tu está falando com quem? Tu está falando com o Criador dos céus e da terra. Tu está falando com quem criou o ser humano. Tu está falando com quem a Bíblia diz, a terra é o estrado dos meus pés. Tu está falando com quem o céu é a minha habitação. Tu está falando com Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Tu está falando com Jeová, tu está falando com Cristo encarnado, vindo do céu. E o pai pergunta, Senhor, se tu podes. Jesus disse, eu posso. Meu querido, não há nada impossível. Não há nada impossível. Se eu posso, Jesus diz, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, receba. Só que o pai do menino tinha outro demônio, era o demônio da incredulidade, era 2 demônios. O pai do menino tinha um demônio da incredulidade. E o menino disse, me ajuda, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Primeiro foi liberto o menino, o pai, porque o pai tinha um espírito de incredulidade. Também os discípulos poderiam ter a fé que fosse também. O pai era incrédulo. Me ajuda na minha incredulidade. E aí o Senhor expulsa o espírito de incredulidade e mostra ao Pai que Deus, Jesus, tem todo o poder. Que Ele diz, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é que impede você da sua vitória? A sua fé. Sabe o que impede você da sua vitória? O seu conhecimento dele. Quanto menos você conhece ele, menos você sabe o que ele pode fazer. Erreis em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, diz a palavra. Se você não conhece, se você não tem intimidade, se você não se relaciona, como você sabe se ele pode ou se ele não pode? Porque você ouviu um testemunho na televisão? Porque você ouviu uma pessoa contando? Não, você tem que ter a sua experiência. Aquele homem era um homem judeu, ele sabia do poder do Deus Altíssimo, mas apesar de saber, de ler, ele não tinha experiência, ele era incrédulo, mas o Senhor Jesus Cristo tirou a incredulidade dele e disse para o menino, disse para os espíritos malignos, que os espíritos malignos, Jesus se aproximou. À medida que Jesus se aproximou do menino e ordenou a libertação, o menino deu um salto, como um salto olímpico, gritando e rangendo, se estribuchando. Jesus deu a ordem e o demônio saiu e o menino ficou liberto, tranquilo, voltou à consciência, voltou à plena sanidade. Porque ele pode todas as coisas. Porque não há nada impossível ao Senhor. O que é impossível para você? É impossível para você. O que é impossível para a medicina? O que é impossível para a jurisprudência? O que é impossível, homem? O que é impossível na sua causa? O que é impossível na sua casa? O que é impossível nos vícios? O que é impossível nas finanças? É possível a Deus. Busque ao Senhor.
A Bíblia diz que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas, vos serão acrescentadas. É um Deus tão gracioso. É um Deus que ama como Pai. Em presentear, em libertar, em abençoar, em trazer vida abundante, em ver sorriso no seu rosto, porque a tristeza salta de alegria. O Espírito do Senhor nos dá alegria, nos dá vida abundante, nos dá contentamento. E somos felizes porque somos libertos. Somos felizes porque já tivemos experiência com Deus. E podemos dizer: Senhor, eu sei que tudo é possível para ti. Que se tu quiseres, Senhor, tudo é possível para ti. E podemos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, que seja feita aqui na terra, porque tudo é possível. A tua vontade é possível ser concretizada. Se for da tua vontade, não há impossíveis. Amém, queridos? Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar louvando e engrandecendo esse Deus que é tremendo. Esse Deus que faz coisas impossíveis. Esse Deus que quando nós clamamos, Ele nos atende. Porque Ele é fiel. Fique conosco neste programa e seja abençoado com os louvores, irmão Martônio. Vem aqui, irmão Martônio, trazer este louvor do céu, este louvor que engrandece a este Deus que é todo poderoso, este Deus que não há impossíveis. Verdade. É o Deus que pode todas as coisas, é o Deus soberano. Aleluia. É o Deus que tudo é possível para Ele. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Louvado nessa seja tarde. Deus. A paz do Senhor Deus Jesus. te Boa tarde. abençoe, homem de Deus. E louva. Amém. Que Deus seja engrandecido através da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta tarde. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é para isso que nós viemos aqui nessa tarde hoje, para engrandecer o nome dele. A honra e a glória é só para Ele. Aleluia! Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende. Glorificado seja o nome de Jesus. Não me esquecer, vai me ajudar. É o que eu preguei, Ele é o quê? Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Por isso que eu falei, este Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade. Não tem tempestade e Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Senhor, faz isso. Se tu precisa, chames por Ele, Ele te ouve, É verdade. te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Eu creio. Ele é o quê? Eu creio. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono Ele é da o dono vida, da leão vida. de Judá. Ele é tremendo. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. é poderoso. Mandou um anjo pra lhe guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra
minha alma, Ele desceu lá da glória, me deu vitória. pra nos Só amar. por me amar. É um Deus de amor, é um Se Deus Deus de é graça, tremendo, é forte. forte não falha, pra salvar o homem, entra na fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade. Não tem tempestade e Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Amém, aleluia. Aleluia! Glória a Deus te Deus. abençoe e fica tu louvando mais Amém, aleluia. Deus tremendo eu vim. Oh, glória. a Deus. Só tua graça me basta, Senhor, aleluia. Alô, minha pastora Socorro, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com quem conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me verem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Aleluia! Um abraço aí pra Leidinha. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me verem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me verem. Debaixo de Tuas asas, o quê? É meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. Aleluia! Só Tua graça me basta, Senhor, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia! Oh, glória! Deus abençoe a cada um nessa tarde que assiste esse programa Amor e Ação. Amém!
graça e a paz maravilhosa do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua família e todos os seus amigos. É com imenso prazer que retorno aos estúdios desta TV, Princesa do Vale, para nós anunciarmos o Evangelho do Reino. Jesus mandou que pregasse. Quanto à aceitação, ele também falou que a mensagem do reino era a melhor mensagem que o homem possa precisar. Mas que mesmo assim, tendo a verdade na mão, será rejeitada. Muitos não creem em Jesus. Tem deles que têm até ódio de Jesus. É para você que estou pregando. Estou pregando para quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A você, pecador como eu, se cuide, porque os dias são maus. Jesus em breve vem. É preciso estar preparado, porque o arrebatamento durará 7 milésimos de segundo. Diz a Bíblia, num só momento, no abrir e fechar dos olhos. Abrir e fechar os olhos não passa de 7 milésimos de segundo. É o tempo que Jesus precisa para levar bilhões e bilhões de pessoas da face da terra para o paraíso. Isso é coisa séria, coisa de igreja, coisa da Bíblia, portanto deve ser levado a sério. Porque muitas catástrofes Deus anunciou e se cumpriu. Sodoma e Gomorra disse, eu vou queimar essa cidade. E queimou. Ele não faz nada sem avisar os seus servos antes. E outras histórias que o povo perdeu, foi derrotado porque não ouviu a voz de Deus. Não deu lugar aos pensamentos da obra de Deus. Mas isso foi apenas a guisa de introdução para estar na sua casa e falar com você. O texto que nós temos para ler, para esta tarde, é Efésios capítulo número 5. Efésios capítulo 5. Vocês vão dando glória aí enquanto eu acho. 5 e 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Em 1 Tessalonicenses, versículo 19, está escrito, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Ele é um vento que passa, que o vento é símbolo do Espírito. Quem conhece o Espírito Santo? Os cidadãos de Éfeso não compreendiam acerca da pessoa do Espírito Santo. Nem sequer tinham ouvido falar. Paulo pregou sobre o Espírito Santo, com certeza, ensinou a eles, e impôs as mãos e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Há um imperativo pentecostal, é o tema da mensagem, 3 imperativos pentecostais. O primeiro
Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Mas pode um pouquinho? Você tira as conclusões. A Bíblia proíbe em outros capítulos. A Bíblia diz. Tem gente que diz que bebe só socialmente. Por um tempo. Depois se transforma em outras coisas prejudiciais à saúde. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, falam acerca dessa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina, Espírito eterno. A eternidade é um atributo só da divindade. E o Espírito Santo tem, ele pelo Espírito eterno, conduziu Jesus. O Espírito Santo, ele fala, portanto não é uma força, não é a mente de Deus. Ele é o próprio Deus. Está na terceira pessoa da Trindade, mas isso não quer dizer nada. Pode dizer Espírito Santo, Jesus e Pai. Pai, Jesus e Espírito Santo. Os três são um. Trabalham em conjunto, em perfeita unidade. Então, esse primeiro imperativo é para a pessoa ficar cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa feliz. O que faz do Espírito Santo uma pessoa? Ele fala, ele intercede, Romanos 8, 26, de onde vem aquele versículo, toda paz e descanso encontrado em Jesus. Romanos 8, 14, ele guia pelo Espírito e declara que somos filhos de Deus. Nomeia. Ora, quem nomeia, quem testifica, quem guia, quem intercede, quem fala, quem pode ser entristecido, quem pode ser blasfemado. Não pode ser um cogito do Pai, não pode ser um qualquer acerca do Espírito Santo. Jesus nomeia, fala sobre ele no pronome pessoal. Ele me glorificará. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele me substituirá. Ele, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Portanto, é possível ser cheio do Espírito Santo. E a única maneira de vencer o diabo, a carne, o pecado, os inimigos, é sendo cheio do Espírito Santo. Nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. Para lutarmos com as armas certas. Jesus diz, põe a espada na bainha, Pedro. Pedro, como quem não quer nada, cortou a orelha de Malco. João é o único evangelista que nos diz o nome do rapaz. Malco. Acertou na orelha, Jesus pegou a orelha, fez uma higienização nela e colocou na vida de Malco. Foi grande a repercussão. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Hebreus 9,14, Espírito eterno, Espírito de Deus. Então há uma necessidade de ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia do poder de Deus. A gente conhece quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Pessoa agradável, pessoa sensível,
também dureza para com o pecado, pessoas firmes na fé. Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Que tal a intercessão do Espírito por nós? Primeiro imperativo pentecostal: enchei-vos do Espírito Santo. E diz até como se encher do Espírito Santo. Cantando hinos espirituais, cantando mistérios, cantando músicas de adorar a Deus, ouvindo a palavra, praticando a palavra. É assim que deve ser a vida com o crente, com o Espírito Santo. Enchei-vos do meu Espírito, e não cumprireis os desejos da vossa carne. Portanto, enchei-vos do Espírito é um imperativo categórico. É um imperativo, ou você obedece ou desobedece. Ou você vive no Espírito, ou você vive na carne. Mais uma vez eu mostrarei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se separe do pecado e se aproxime do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o Deus que habita na igreja. É o Deus que habita no crente, no Filho de Deus. Tudo é possível àquele que crê, já foi dito aqui. Você pode sim ser cheio do Espírito Santo. Pedro disse que essa promessa, que é uma promessa de descendência do Espírito Santo, para fortalecer a geração de novos crentes. Enchei-vos do Espírito Santo. A segunda característica, o segundo imperativo, o primeiro foi esse: enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Você vai se enchendo do Espírito Santo. Essa é a primeiro imperativo. O segundo imperativo pentecostal está: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da vossa redenção. Não entristeçai, quer dizer, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como se ele se entristeceria? Se ele não fosse Deus. Ele é uma pessoa divina. Efésios 4:30. Grave esse versículo 4:30. E aprenda a não continuar mais na prática do pecado, mas abandonar o pecado. Porque é imperativo categórico pentecostal. Não entristeçais o Espírito Santo. Tudo que contraria a natureza do Espírito Santo entristece a ele. Tudo que contraria a natureza do Espírito Santo o entristece. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Logo, tudo que é mentira o entristece. Não tem mentirinha santa, mentirinha maior. Mentira é entristecer o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14:6. Logo, tudo que é falso, enganoso, hipócrita, o entristece. A mentira o entristece bastante, porque ele é a essência da verdade. Por isso que mentir é um pecado contra Deus. Ananias e Safira foram devolver o dinheiro para a igreja, que a igreja não pediu, nem nada, e ele levou assim a metade do que tinha ganho. Deu só a metade. E falou com Pedro como se estivesse falando só com Pedro. Mas Pedro estava por trás dele, o grande e poderoso Espírito Santo. Estava na retaguarda de Pedro. Na retaguarda, guardando
o servo do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo. O que é falso, o que é hipócrita, o entristece. Tem outras coisas que entristecem o Espírito Santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para edificar conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da vossa redenção. Longe de vós toda amargura. Olha, você que tem amargura, joga fora, porque isso é lixo tóxico. Cólera, ira, gritaria, blasfêmia, jogue tudo para longe de você. Malícia, ressentimento. Como? Aprendei a andar como Cristo andou, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Espírito Santo, portanto, é o Espírito da verdade. Logo, tudo que é mentira é anti-espírito. Porque o Espírito sonda os nossos corações. A mentira o entristece, a cólera o entristece, o mau humor o entristece. Gente, faz um esforço. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual tu estás selado para o dia da redenção. É o nosso selo da promessa. Cheio do Espírito Santo, está cheio da promessa. Você precisa se conscientizar disso. O Espírito Santo é o Espírito que habita em nós. Por isso devemos respeitar a sua presença. O Espírito Santo, diz a Bíblia, é o Espírito da fé. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Logo, dúvida, descontentamento, preocupações, medo, desconfiança, entristecimento, o entristece. O Espírito da fé é o Espírito da nova aliança. O Espírito da fé é o Espírito da salvação, do novo caminho. Meu amigo, você precisa do Espírito Santo. Ele pode ser entristecido, você pode estar entristecendo ele agora mesmo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que não devemos entristecer o Espírito Santo? Porque o Espírito é o Espírito da graça. Hebreus 10:29, logo, tudo que é duro, amargo, indelicado, indisposto, para perdoar, para amar, falta de misericórdia, isso tudo entristece ao Espírito Santo. Uma vez, numa reunião meio acalorenta, numa igreja em Fortaleza que eu trabalhava, duas irmãs entraram em discussão. Eu disse, só não te mato porque tem medo de ir para o inferno. Essa pessoa está dando prova que está dentro da igreja, mas sem o Espírito Santo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E para todos que são salvos, o Espírito Santo é outorgado. Com a força do Espírito Santo, você pode dizer não ao pecado. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Logo, tudo que é duro, amargo, indelicado, indisposição, pode o entristecer. Dureza. Eu sou assim, vou morrer assim, nasci assim, já nasci isso. E não aceita a novidade do Cristo. Você está em maus lençóis. Quem está fora do Espírito Santo está fora do reino de Deus. Pode estar numa igreja evangélica, uma igreja católica, mas se não se submeter à palavra de Deus, é réu. Saia dessa posição e aceite Jesus como Salvador.
O Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Logo, santidade. Santidade é outra coisa que devemos fazer pelo Espírito Santo. Tudo que é mundano, impuro, sujo, imoral, o entristece. Todo pecado sexual entristece o Espírito Santo. Portanto, não entristeçais o Espírito. O outro, o terceiro imperativo pentecostal, é: não apagueis o Espírito, 5:19. Sabe por que muitas igrejas não recebem o poder do Espírito Santo? Exatamente por causa da confusão, da contenda. Isso é uma praga no meio das igrejas. A praga da fofoca. Nós não nascemos no Espírito para viver fofocando. Fofocando já tem um programa aí. Deixa de fofocar por lá. Nós, a igreja, vamos nos enchendo do Espírito Santo. E não apagais o dom do Espírito. Você apaga o dom do Espírito com a sua vida errada. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Não entristeçais, enchei-vos e não o entristeçais. E não apagueis a chama do Espírito. A chama está acesa aí, meu irmão. Glória a Deus. A chama está acesa? Continua, pastor. Está acesa e Levítico 6:13 está escrito: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não deixe o fogo do Espírito apagar na sua vida. Glória a Deus. Mas dê lugar. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito do Senhor. Glorificado seja Deus. Senta aqui, meu esposo, pastor Luciano Jorge. Glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom. E eu quero louvar a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. E eu estava falando ali com a Marcela. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais a gente se aproxima, mais íntimo a gente fica do Senhor, mais facilidade a gente tem de conseguir a graça. E para chegar mais perto do Senhor, você começa a ouvir mais a voz do Senhor. E esse hino diz: eu preciso ouvir a tua voz e calar todas as outras vozes, a voz do teu Espírito, agradar o teu Espírito, esse fogo que arde no nosso coração, esse fogo que arde no altar, o altar da nossa vida, o altar do nosso coração. Solta o louvor aí, homem de Deus. Oh, nós queremos ouvir a voz dele. A voz dele é tudo, é a voz do Senhor, a voz do Espírito de vida. Oh, Senhor, Deus maravilhoso. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Fez surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz à escuridão. Oh! Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu
te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh Deus, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Silencia a voz dos outros. Silencia até a sua voz. O coração do homem é enganoso. Os pensamentos do homem são enganosos. Mas a voz do Senhor é tudo. Faça essa oração, é o hino da harpa cristã. Fala, Deus. Fala conosco. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar, esse fogo que não se acaba. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar, o fogo que não se apaga, que arde continuamente. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz, escute, experimente, ouve a voz dele. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A tua voz é tudo, Senhor. Apenas a tua voz, a tua palavra dissipa todo o mal, toda a confusão, desfaz todas as trevas. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Terminar este programa sentindo a presença do Deus Altíssimo, a voz dele ecoando na sua alma, na minha alma, porque a palavra dele
é escudo e broquel. A palavra dele é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma do espírito. Penetra aí no teu coração. E antes de penetrar no teu coração, penetra no meu coração. Chamar o pastor Luciano Jorge para fazer esta oração final. E só um minutinho, eu quero pegar aqui com Marcela o telefone. Várias pessoas comentando. Glória a Deus. Várias pessoas comentando. O chat está ótimo. Continue comentando, continue curtindo, continue compartilhando. Eu sei que está no ao vivo, não é todas as pessoas que nós amamos que estão assistindo, mas alguns estão assistindo ao vivo, estão aqui comentando. Glória a Deus. Enquanto isso, o pastor Luciano vai se levantando aí, pastor, para a gente encerrar com a oração. Muitas pessoas comentando. Olha as pessoas. Eliane Claudino, sim, dizendo aqui que conhece a minha mãe, e eu também devo conhecer, não estou lembrando. E dizendo aqui, amém, glória a Deus, saudade da pastora, é uma grande mulher de Deus. A pastora Socorro também comentando, dando muita glória a Deus. Irmão Francisco das Chagas Clemente, uma bênção, está comentando. Missionária Honória, MC Gravações, várias pessoas comentando. Fabiola Marques, que bênção! Muitas pessoas comentando. Glória a Deus por você que está comentando, que está interagindo, que está glorificando o nome do Senhor. Continue comentando, irmã Honória, um cheiro, serva do Deus Altíssimo. Que bom que você está ao vivo, é mesmo que você está aqui conosco, porque o nosso espírito é conectado com o Espírito do Senhor. A pastora está ligadinha, assistindo. Glória a Deus, um cheiro na minha mãe, pastora Socorro, meu pai, pastor Admir. Todos vocês recebam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando agora para finalizar com o pastor Luciano Jorge. Glória a Deus. Pode orar, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado que rendemos seja graça teu nome, Jesus, por este programa. Abençoa todos que visualizaram ou assistiram. É verdade. Senhor, o tanto de pessoas que estiverem nos vendo, sejam abençoadas por assim Deus. Seja, Jesus. Nós abençoamos todos os clientes da TV Princesa do Vale, e com a autoridade que me foi dada por Jesus, eu abençoo toda a cidade do Icó. Assim seja, Jesus. Nós abençoamos. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor. Que a graça do Senhor assim Jesus seja, Cristo, Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com toda a cidade do Icó. Em nome de Jesus. Até a próxima quinta. Deus te abençoe. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica, em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento.
Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7. Manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui. O local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos. Estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto, a clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 997 71 2120. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui.